Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, o Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Francisco ensina como viver o dom da escuta, tendo como modelo a Sagrada Família de Nazaré. Em Roma, aberta mais uma porta santa. O rito foi realizado pelo vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma e arcipreste da Basílica de São João de Latrão, Cardeal Baldo Reina. Em Brasília, 2 celebrações de abertura do ano jubilar, na Catedral Metropolitana e na Catedral Militar do Brasil. O Nordeste também tem Porta Santa. A abertura do Ano Santo Jubilar atrai milhares de católicos em Aracaju. Em um tempo tão especial, a Igreja concede um grande benefício aos católicos. Indulgência plenária, convite a uma experiência renovada com o amor de Deus. Brasil registra menor índice de desemprego da série histórica iniciada em 2012 e o primeiro dia de acampamento de fim de ano na Canção Nova. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, está só começando. Boa noite. Nós começamos a edição de hoje falando de um dos elementos mais importantes na vida familiar, o diálogo. Durante a oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco afirmou: com a Sagrada Família de Nazaré, podemos aprender o dom da escuta. Durante a festa da Sagrada Família, o Papa Francisco rezou a oração mariana do Ângelus com os peregrinos. O Evangelho do dia narrou a perda e o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Evangelista Luca rivela lo stato d'animo di Maria. De acordo com o Papa, a história mostra a experiência de uma família que alterna entre momentos tranquilos e dramáticos, como vemos numa crise familiar de nossos dias, entre pais e o filho adolescente. Sapete perché la famiglia di Nazareth è un modello? A Sagrada Família de Nazaré, disse o Santo Padre, é um modelo porque é uma família que dialoga, que conversa. O diálogo é o elemento mais importante. Uma família que não se comunica não pode ser uma família feliz, concluiu o pontífice, dizendo que ouvir é dar importância ao outro e os filhos precisam disso. Maria não acusa, não giudica, mas cerca de capire. Foi o que fez Maria, que não acusa nem julga, mas tenta entender por meio da escuta e faz uma pergunta a Jesus. E mesmo não compreendendo, a atitude de Maria mostra que na família é mais importante ouvir do que entender, pois dá ao outro o direito de existir e pensar por si mesmo. E pensar autonomamente. Assim como na família santa de Jesus, Maria e José, às vezes podemos não nos entender e quando isso acontece é preciso perguntar: temos ouvido uns aos outros? Ou nos fechamos no silêncio, ressentimento e orgulho? O que podemos aprender com a Sagrada Família é a escuta mútua, afirmou o Papa, que confiou cada um à Virgem Maria e lhe pediu o dom da escuta para as nossas famílias. Ci prendiamo um po' di tempo per dialogare. Questo che oggi possiamo imparare dalla Santa Famiglia è ascolto recíproco. E na festa da Sagrada Família, mais uma porta santa foi aberta em Roma. Foi a vez da Basílica de São João de Latrão, sé episcopal oficial do Bispo de Roma. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor, agora os nossos pés se detenham às tuas portas. Foi o canto entoado no instante da abertura da Porta Santa, na mais antiga entre as 6 basílicas do mundo. O rito foi realizado pelo vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma e arcipreste da Basílica de São João de Latrão, Cardeal Baldo Reina. O Dio che convochi in questa Chiesa Madre il tuo popolo santo. O Deus que convoca nesta Igreja Mãe o teu povo santo para contemplar o rosto do Salvador, feito homem por nós, acompanhe com a sua graça todos que atravessarão esta porta. A terceira porta santa da cidade de Roma foi aberta. O cardeal Baldo foi o primeiro a passar, logo após ingressaram famílias, sacerdotes, autoridades religiosas e o prefeito da cidade. A seguir, teve início a celebração eucarística.
Em sua homilia, o arcipreste da Basílica expressou: Con grande gioia abbiamo vissuto com grande alegria, vivemos o gesto da abertura da Porta Santa na nossa catedral. Com ela, quisemos renovar a profissão de fé em Cristo, porta da nossa salvação, confirmando o nosso compromisso de ser um sinal concreto de esperança para cada irmão e irmã, abrindo a porta do nosso coração através de sentimentos de misericórdia, bondade e justiça. bontà e giustizia. O cardeal disse também que a celebração assumiu um valor ainda mais significativo porque se inseriu na festa da Sagrada Família de Nazaré, modelo de cada comunidade doméstica e espelho da comunhão trinitária, e que o convite é o de nos reconhecermos como família de Deus, chamados a crescer na unidade e na caridade mútua e apoiar com a oração todas as famílias, em particular aquelas que passam por dificuldades e sofrimentos. Il gesto simbolico di alcune famiglie che hanno varcato la Porta Santa. O gesto simbólico de algumas famílias que entraram na Porta Santa ao lado dos concelebrantes representa um testemunho eloquente desta missão, que consideramos particularmente urgente no nosso tempo. Pensiamo ai malati, ai carcerati. Pensemos nos doentes, nos prisioneiros, naqueles marcados pela dor, pela solidão, pela pobreza ou pelo fracasso, naqueles que deixaram seus braços cair pelo desânimo ou falta de sentido, e nos que deixaram de procurar os braços do Pai porque estão fechados em si mesmos ou na segurança das coisas do mundo. Neste mundo dilacerado por guerras, discórdias e desigualdades, estendemos os nossos braços a todos. E aqui no Brasil, Brasília teve 2 celebrações de abertura do ano jubilar. Uma na Catedral Metropolitana e outra na Catedral Militar do Brasil. Milhares de fiéis de todo o Distrito Federal marcaram presença. A abertura do jubileu na Arquidiocese de Brasília aconteceu na Esplanada dos Ministérios e reuniu todo o clero em torno do arcebispo Dom Paulo César. Os fiéis seguiram em procissão com cantos e orações desde o Teatro Nacional, passando em frente ao Congresso até o estacionamento da Catedral Metropolitana. Peregrinos de esperança. No mundo tão conturbado, marcado por tantas preocupações, 2025 vem chegando com o grande sinal da indulgência, a bondade extravagante de Deus derramada em toda a terra. A Arquidiocese de Brasília se une à Igreja do mundo todo no início do Ano Santo. Após a Santa Missa e ingresso na Catedral, como sinal de vivência do jubileu, Dom Paulo pediu que o povo de Deus esteja disposto a ser peregrino de esperança. Esperança é a certeza para nós de que nós não estamos sozinhos, que o Filho de Deus caminha conosco, de que Ele está conosco, de que Ele está no meio de nós. É Ele que vai alimentando a nossa esperança no dia a dia. Também em Brasília, o arcebispo militar do Brasil, Dom Marconi Vinícius Ferreira, reuniu milhares de fiéis da família militar, capelães e diáconos que servem no Distrito Federal. A peregrinação partiu do Oratório do Soldado até a Catedral Militar. Um ano santo é pedir a Deus a graça de estarmos mais juntos a seu Filho. Não nos serão tiradas cruzes. Tem gente que pensa que se aproximar de Jesus é ter uma vida boa. Não! As cruzes vêm, e maior que seja, a cruz de nosso Senhor a tira de nós. O arcebispo de Brasília destacou ainda outra importante finalidade do jubileu. Um ano jubilar é um ano de profundas graças, é um ano de remissão das culpas. Um ano jubilar é um ano especial para a vida da igreja, para a vida da humanidade, e não pode ser vivido de qualquer forma. Em determinadas épocas, a igreja concede aos fiéis a chamada indulgência plenária. Para quem busca esse benefício, os próximos dias são uma ótima oportunidade. Como você costuma terminar o último dia do ano? Eu passo na igreja, agradecendo e pedindo para o próximo ano. Eu passo em casa mesmo, junto com a minha família. Às vezes eu passo com a minha família. Já teve alguns momentos que eu passei no Santíssimo. Para os cristãos, o último e o primeiro dia do ano são oportunidades de obter indulgência plenária e experimentar a misericórdia da igreja por meio da autoridade que Jesus Cristo concedeu de ligar céu e terra. Então, toda vez que pecamos, temos a culpa e a pena. Então, quando confessamos, a culpa, o perdão já foi dado, você não tem culpa mais.
Só que toda vez que você peca, você causa um desequilíbrio. Então tem a pena que precisa ser reparada. E aí esta pena é reparada no purgatório. Quando a igreja concede a indulgência plenária, você está com todas as suas penas plenamente apagadas. Concessão que conta com a cooperação dos fiéis. Você só lucra a indulgência se tiver confessado, comungado no dia, rezado pelo Papa e cumprido aquilo que pede em cada circunstância. No dia 31, é preciso rezar ou cantar de forma pública a oração do Tedel. E no dia 1º de janeiro, também de forma pública, o Veni Creator. Você, quando encerra o ano, você dá graças a Deus. Quando você começa o ano, você chama o Espírito Criador, o Espírito Santo, para você dar conta. Sem Deus, nós não somos nada. Para cada um dos dias, é possível obter uma indulgência, que pode ser para o próprio fiel, ou também pode ser oferecida por alguma alma no purgatório. Mais do que uma concessão dada pela igreja que permite beneficiar a alma, a indulgência plenária é um convite para os fiéis renovarem a experiência com o amor de Deus. O amor de Deus é algo que determina a vida, porque senão vira uma relação comercial. Você vem, lucra aquela indulgência, vem, faz aquela promessa, vem... Não. Deus quer o seu coração verdadeiramente unido a Ele, em comunhão. Veja a seguir, taxa de desemprego tem redução pelo segundo mês seguido. E uma retrospectiva dos assuntos que marcaram a política do Brasil em 2024. Em 2024 termina com a realização de algumas ações do governo federal junto à população brasileira. Nossa equipe em Brasília preparou uma retrospectiva com os principais destaques desse ano. Vamos conferir. O segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula começou com o desafio da presidência do G20. O Brasil aceitou chefiar este ano a cúpula que reúne as maiores economias do mundo, que culminou com a reunião central em novembro no Rio de Janeiro. Combate à fome, à pobreza e à desigualdade, sustentabilidade e reforma da governança global foram os 3 eixos apresentados. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Entre os temas abordados, a taxação efetiva dos super ricos foi uma medida defendida de forma consensual, no sentido de combater a desigualdade social. O governo brasileiro afirmou que a revisão de regras financeiras aos países em desenvolvimento, aprovada na cúpula depois de longas discussões, deve possibilitar investimentos no combate à fome e à pobreza e em ações de enfrentamento a mudanças climáticas. Políticas de redução da fome, da pobreza. Então, a ideia, né, da taxação está associada a isso, né? E, claro, né, é uma forma também de você reduzir a renda dos super ricos, né? Reduzir um pouco a chamada desigualdade, né? A nossa desigualdade no Brasil está entre as maiores do mundo, né? Mas a taxação diferenciada diverge opiniões. Um outro ponto que é importante destacar é que boa parte dos super ricos já foram tributados mais de uma vez. A empresa do super rico pagou o imposto. Assim que ela passa o lucro para a pessoa física do rico, ele paga imposto novamente. E assim como nós que não somos ricos, tudo que é consumido pelo rico paga imposto também. Então, no final do dia, o que a gente observa são governos corruptos querendo tirar mais dinheiro para manter a sua estrutura de poder. Em 2024, o Brasil também enfrentou situações adversas de condições climáticas. O Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas em 471 cidades. Mais de 626 mil pessoas ficaram fora de suas casas.
Liberação de recursos, antecipação de benefícios e prorrogação de pagamento de tributos foram algumas medidas tomadas pelo governo federal. O governo já está trabalhando desde até antes do fato ter ocorrido, através da área de alerta de meio ambiente, do Sematec, já está trabalhando desde o início. Aliás, tudo isso é resultado das mudanças climáticas. O Brasil também foi afetado pelo grande número de queimadas. O país registrou, em 2024, 184.363 focos de incêndios, segundo informações do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Num contexto como esse, se as pessoas não pararem de atear fogo, nós estamos diante de uma situação, só para você ter uma ideia, de uma área de quase 5 milhões de quilômetros quadrados, com matéria orgânica muito seca, em processo de combustão muito fácil, em função da baixa umidade, da alta temperatura, da velocidade dos ventos. Ou seja, é como se tivéssemos ali uma situação de risco em todo o território nacional. Este ano, o governo também foi marcado pela diplomacia. Lula visitou 7 países. Apenas uma agenda não foi cumprida. Ele não participou da cúpula dos BRICS, que aconteceu na Rússia no mês de outubro, devido a um acidente doméstico. Ficou a cargo do Ministério das Relações Exteriores a repatriação de brasileiros que estavam em países que sofrem com a guerra, em especial os que se encontravam no Oriente Médio. Para 2025, a gestão do presidente deve estar pautada no ajuste fiscal, com corte de despesas para atender uma demanda de mercado. O olhar do Palácio do Planalto também deve ser direcionado para a eleição dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e Senado em fevereiro do próximo ano, já que o governo precisa ter um cenário de apoio parlamentar para a aprovação de pautas e a continuidade de projetos como a reforma tributária. Crescimento econômico, equilíbrio fiscal, inclusão social e sustentabilidade devem ser os pontos de atuação do governo para o próximo ano de mandato. Projetos decisivos e estratégicos para a gestão de Lula à frente da presidência até 2026. Pelo segundo mês consecutivo, o Brasil registrou redução na taxa de desemprego. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. É o menor índice da série histórica iniciada em 2012. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelou uma taxa de desemprego de 6,2%. 6.800.000 trabalhadores estão sem emprego. A quantidade de pessoas empregadas alcançou um recorde histórico, quase 104 milhões de brasileiros, o que representa 58% das pessoas com idade para trabalhar no país acima dos 14 anos. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram um crescimento de 106 mil novas vagas de emprego no mês de novembro. A informação representa uma queda de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. A renda média do trabalhador se manteve estável em R$ 3.285 por mês. 1.800.000 assentos estão disponíveis para usuários de 17 aeroportos do Brasil. A expectativa é de que mais de 11 mil pousos e decolagens sejam registrados neste final de ano. Luciana Santos tem mais informações. O aeroporto de Congonhas estima cerca de 7 mil voos, entre pousos e decolagens até o dia 2 de janeiro. Isso representa um aumento de 1% nas operações e crescimento de 5% na capacidade, em comparação ao ano anterior. A administração do aeroporto anunciou ações em colaboração com os órgãos de segurança, incluindo o aumento do efetivo operacional para atender aos passageiros. Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. E quem está embarcando hoje? Qual será o destino?
A gente vai para Joinville. A gente vai para Recife, aí depois de Recife a gente vai para Orlando, nos Estados Unidos. Porto Alegre, Canela. Lembrando que é fundamental que os passageiros cheguem ao aeroporto com uma antecedência de 2 horas antes do horário do voo, especialmente se forem despachar bagagens. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Daqui a pouco, milhares de pessoas participam da abertura do Ano Santo na Catedral da Sé, em São Paulo. E nem a chuva atrapalhou o início do ano jubilar na Diocese de Lorena, no interior do estado. O rogacionista do Coração de Jesus, Dom Ângelo Ademir Mizari, será o novo bispo de Vitória, no Espírito Santo. Dom Ângelo, que era bispo auxiliar de São Paulo, assume o lugar de Dom Dário Campos, que teve seu pedido de renúncia aceito pelo Papa Francisco. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, deseja ao novo arcebispo um pastoreio de esperança e de anúncios dos valores do Evangelho, que ele possa promover união, diálogo e fortalecimento da fé junto ao povo da Arquidiocese de Vitória. Atualmente, Dom Ângelo é presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados da CNBB. Em São Paulo, a abertura do Ano Santo levou muita gente à Catedral da Sé. A missa foi presidida pelo cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano. Foi com uma peregrinação, como pede a bula do jubileu, que uma procissão entre o Largo São Francisco e a Catedral da Sé deu início ao ano jubilar de 2025 na Arquidiocese de São Paulo. É um chamado, sim, a caminhar com Jesus. Ele é o caminho e ele é o motivo da nossa esperança. A esperança, tema do ano jubilar, já contagiou o coração de quem esteve presente na celebração. Meu primeiro, eu tenho 18 ainda. Então é maravilhoso estar participando, é uma experiência nova, principalmente com um grupo de jovens que incentivam cada vez mais a estar mais presente ainda com Jesus Cristo. Eu acho que numa sociedade cheia de desafios, numa vida tão complexa e que as pessoas estão tão desanimadas, saber que a esperança em Cristo é a esperança que pode não decepcionar a gente, é a certeza da vitória. Durante a missa, o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, enfatizou o papel da família como sinal de esperança no mundo e reforçou que esse período é um tempo oportuno de crescimento para quem deseja ser verdadeiramente cristão. Ainda segundo o cardeal, o Ano Santo é tempo de crescer na intimidade com o Senhor. Vamos ser peregrinos da esperança na medida que vivemos bem como cristãos, vivendo bem as nossas comunidades paroquiais, vivendo bem como famílias cristãs, mas de maneira especial animando na esperança aqueles que mais necessitam, especialmente os doentes, os pobres, as pessoas desanimadas, as pessoas desorientadas, para que eles tenham também a chama viva da esperança dentro deles. Em comunhão com dioceses e arquidioceses de todo o Brasil, a Igreja Particular de Lorena abriu oficialmente o Jubileu Diocesano neste domingo. Apesar da chuva, milhares de pessoas fizeram questão de acompanhar este tempo forte para a Igreja. 29 de dezembro, dia histórico para a Diocese de Lorena. É o momento de nós reforçarmos não só a nossa união enquanto Igreja de Jesus Cristo, em comunhão com o Papa e com as diversas dioceses do mundo inteiro, mas também fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. O novo capítulo nestes quase 90 anos de caminhada diocesana começou a ser escrito na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Homens e mulheres do terço se reuniram para agraciar a Mãe da Esperança em sua casa. Por ser a abertura do jubileu, isso enobrece um pouco a mim, principalmente pelo fato que nós fundamos o nosso grupo, que esse ano de 2025 completa 44 anos de grupo de homens rezando o terço. Com muito amor, esperança, que a gente siga com Deus no coração e interceda cada vez mais pela nossa família, pelos membros do Papa,
o bispo de Lorena, né? Após o terço, um trecho da bula jubilar A Esperança Não Decepciona, do Papa Francisco, foi lida aos milhares de fiéis que representaram as 30 paróquias desta igreja particular. E enquanto não podemos ir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vamos celebrá-lo nas igrejas particulares. Hora de iniciar então a peregrinação. Por cerca de 2 quilômetros, Esperança Jubilar, testemunhada pelos diocesanos. A partir desta celebração eucarística presidida por Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, a Diocese de Lorena passa efetivamente a viver o Jubileu da Esperança. Ao longo de 2025, a Catedral Nossa Senhora da Piedade será este ponto de peregrinação para o povo de Deus, a partir das indulgências plenárias concedidas. O fiel, ele precisa fazer uma confissão, ou que tenha feito essa confissão agora recentemente, participar da celebração da Santa Missa, fazer a profissão de fé, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, e fazer uma peregrinação até a Diocese de Lorena. Tempo forte de perdão, renovação e mudança de vida. Que o tempo de festa seja de fato chama viva de esperança no coração do povo de Deus. Chama viva da minha esperança. Sol ou chuva? A gente começa a falar de clima, tempo e temperatura para o último dia do ano pelo sul do Brasil. A véspera de Ano Novo tem previsão de pancadas de chuva sobre toda a região. No litoral de Santa Catarina e também no Paraná, pode chover durante a virada. No Sudeste, alerta de chuva para o norte do estado carioca e no Espírito Santo e leste aqui, de Minas Gerais. Pancadas durante a tarde e a noite em São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Não há previsão de chuva na passagem de ano. O centro-oeste brasileiro apresenta risco de temporal em Brasília durante a virada de ano. As pancadas serão irregulares entre Goiás e também no Mato Grosso. Dia de muito sol, calor e chuva rápida no litoral do Nordeste. Na virada de ano, a chuva deve cair no interior aqui, do Maranhão e também da Bahia. No sertão nordestino, a estiagem continua. A região norte tem alerta de chuva para todos os estados, mas o tempo por lá continua abafado. Com tanto sol e chuva, as temperaturas variam. Mínima de 20 graus em Porto Alegre, 20 também no Rio de Janeiro, máxima de 32 em Cuiabá e 28 em Manaus. Depois do intervalo, vamos continuar falando da abertura do ano jubilar, agora na capital sergipana. E nossos repórteres mostram como foi o primeiro dia do acampamento de Ano Novo na Canção Nova. Voltamos a falar da abertura do Ano Santo pelas igrejas do Brasil. Em Aracaju, os fiéis participaram da solenidade com procissão, adoração e Santa Missa, presidida pelo arcebispo da capital sergipana, Dom Josafá Menezes. O arcebispo de Aracaju deu início à solenidade de abertura com adoração ao Santíssimo Sacramento na igreja de São Pio X, co-padroeiro da Arquidiocese de Aracaju. Estou muito feliz hoje, de estarmos juntos com toda a comunidade, com os leigos, com os padres, com os religiosos, religiosas, fazendo essa abertura do Ano Santo e vivendo como igreja uma experiência particular, mas universal. Momento singular da igreja, fé e alegria para todos. Nós, como a igreja una, santa, estamos vivendo juntos esse momento tão bonito de esperança e de caridade. Poder estar aqui com tantos movimentos, tantas coisas, só deixa o nosso coração mais rico de querer passar essa mensagem para as outras pessoas, que a gente pode ser santo, podemos ser jovens santos, buscar a santidade, e alcançar o reino dos céus. Auxiliar administrativa e grávida de 6 meses, Fernanda está feliz em saber que Maria vai nascer no ano jubilar.
2025 é o ano da esperança, né, o ano das penitências, e assim eu vou receber minha Maria nesse ano tão importante para nós enquanto católicos. É muito emocionante e muito feliz. Estou muito agradecida a Nosso Senhor por isso. Em procissão, o povo seguiu para a Catedral Metropolitana em oração e louvor, acompanhando a imagem do Bom Jesus dos Navegantes. Temos a alegria e a certeza de que fomos salvos por Cristo e na sua cruz nós podemos caminhar. E com a cruz chegamos à meta definitiva, que é a Pátria Celeste. Aqui em Aracaju, o Ano Santo Jubilar vai se encerrar no dia 28 de dezembro de 2025. Ao todo, 6 igrejas indulgenciárias da capital sergipana foram contempladas nesse ano tão importante para a igreja e especial para nós católicos. Na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, durante a missa, um círio foi entregue a cada igreja indulgenciária. Durante o Ano Santo, eles serão acesos para as celebrações, para as solenidades, marcando assim um sinal do Ano Santo de 2025. Que nós possamos verdadeiramente, no nosso olhar, no coração aberto para Jesus, nele colocar a nossa esperança. Como é linda a nossa igreja, né? E para manter todo o seu sistema de comunicação no ar, a Canção Nova conta com a ajuda de sócios, amigos e benfeitores. Nesta reta final de 2024, nós vivemos a expectativa de fechar o ano sem dívidas. Estamos com 97% na campanha do projeto Dai-me Almas de dezembro e contamos com você para chegarmos aos 100%. Faça sua doação, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Desde já, muito obrigado por sua fidelidade. Começou hoje na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o acampamento de Ano Novo. O evento tem como tema "O que era antigo passou, eis que tudo se fez novo". A intenção do encontro é levar os participantes a viverem um novo ano com o coração renovado e repleto da graça de Deus. Por isso, nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Emerson Tercini e o cinegrafista Genilson Passetti, que estão no Rincão do Meu Senhor, com mais informações para nós. Não é isso, Emerson? Boa noite. Oi, Wallace, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta última semana de 2024. Deus abençoe todo mundo. Olha, ao longo deste dia de acampamento de Ano Novo, já tivemos adoração ao Santíssimo Sacramento, Santa Missa, pregação, Terço da Misericórdia, Terço Mariano e, como de costume, a noite será marcada por muita música. Às 10h30 da noite tem show do André Florencio aqui no palco do Rincão do Meu Senhor. E mais cedo, às 9 horas, Tiago Tomé se apresenta aqui no Rincão e é, inclusive, com quem eu vou conversar nesse momento. Tiago Tomé, membro da comunidade Canção Nova, obrigado por aceitar o nosso convite. O que o povo de Deus pode esperar do seu show nesta noite? Bom, com certeza a gente pode esperar, como você falou, muita música. Eu acho que a gente tem que celebrar o que já vivemos, mas também consagrar o que viveremos. Então, 2024 a gente encerra, como você bem disse, hoje é a última segunda-feira do ano, e quem diria que a gente ia encerrar o ano numa terça-feira, né, de terça para quarta. Então, a gente celebra o novo ano que entrará, que é 2025. Mas o que se esperar de uma noite como essa? Uma experiência com Deus. Aqui na Canção Nova, tudo que a gente faz e promove é justamente para que as pessoas possam ter essa intimidade, essa experiência com um amor que não é o desse mundo, que não estão nas coisas deste mundo, mas um amor que nos sustenta, um amor que nos ergue, um amor que nos dá esperança, como é o que vamos viver ao longo de 2025 inteiro. Então, como a gente termina 2024 e o que eu espero desse show? Uma noite de esperança, uma noite de oração, uma noite de confiança nesse Deus que tem nos sustentado até aqui. E tanto para as pessoas que já estão aqui na Canção Nova, quanto aquelas que vão chegar aqui à Cachoeira Paulista, quais são as dicas que você deixa para que de fato essa experiência aconteça nesta virada do ano? Bom, na verdade, para toda obra que Deus quer e tem para realizar na nossa vida, Emerson, depende da nossa abertura, depende da gente. Porque se a gente chega sem muita disposição no ambiente, ele também às vezes ele não surte o efeito que poderia. Com Deus é da mesma forma. Então a minha dica é: venha de coração aberto, venha desejando essa experiência, venha desejando essa vida nova, porque assim como é o tema também desse acampamento, né, o acampamento de Ano Novo, eis que o que era antigo passou e eis que tudo se faz novo. O Senhor é capaz de realizar essas grandes coisas e essas novidades em nossa vida.
Perfeito, Thiago, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo, bom show para você. Wallace, eu volto contigo aí no estúdio, mas antes disso, convidando toda a nossa audiência a acompanhar nesse momento a reportagem que eu e o cinegrafista Genilson Passetti fizemos ao longo desta segunda-feira aqui na Canção Nova para este acampamento de Ano Novo. Faltam apenas 2 dias para o início do novo ano. Muitos são os motivos para pedir e agradecer. Em meio a todo esse povo presente na Canção Nova, está a Tânia, que pela primeira vez resolveu passar a virada na presença de Deus. E eu senti uma vontade muito grande de passar o ano aqui, mudar de ano, né? Aqui, mais próximo de Deus, da presença de Deus. Então eu com a minha família, tivemos alguns desafios, mas deu tudo certo, a gente está aqui. Já o André Florencio se prepara para um show marcante neste acampamento de Ano Novo. No palco do Rincão do Meu Senhor, um repertório de louvor e gratidão. É sempre uma alegria poder evangelizar através da música. Eu louvo a Deus a cada dia por esse dom que Ele me deu e eu posso retribuir, né, multiplicar esse dom falando dele para as pessoas. É por meio deste acampamento que a Canção Nova quer preparar todo o povo de Deus para um 2025 abençoado. Eis que tudo se fez novo. Inspiração bíblica para enfrentar os desafios com coragem e fé. Nessa passagem de ano, deixarmos para trás a vida velha, os costumes antigos, até mesmo o pecado, para assumirmos uma vida nova com Cristo, né? Um tempo novo. Consagre ao Senhor o teu futuro, o teu destino, e Ele dará o que pede o seu coração, tudo irá bem na sua vida. Começar o ano consagrando, sabe, a vida, a saúde, a família, a Deus, na presença de Deus em oração. Então, de fato, é uma experiência única, uma experiência linda, uma experiência de fé aqui na Canção Nova. E assim, desejando toda essa esperança, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Mas as informações não param em nosso portal, noticias.cançãonova.com, onde você também pode rever as reportagens de hoje. Uma ótima noite para você, até amanhã, se Deus quiser.